Olá, meus caros, tudo bem? Hoje estamos aqui no Mosteiro de Santa Cruz, junto com o prior, né, Padre Beizio, em vista do evento que nós teremos dia 13 de setembro, sábado, no Colégio Família Nazaré, na biblioteca do Colégio Família Nazaré ou na biblioteca do Centro Catequético do Santuário Sagrada Família, como vocês conhecerem, para falar do tema O que há de errado no mundo. Então, como muitas pessoas estão perguntando, como assim, que tema é esse? Queria entender, ou quem é o palestrante, nós decidimos gravar essa entrevista para apresentá-los um pouco do tema e também de quem vai fazer a palestra. Se o senhor pudesse apresentar um pouco. Muito bom. Eu sou o Padre Basil Nortz. Eu estou dos Estados Unidos. Nasci numa pequena aldeia perto da Niagara Falls, New York. Seria as Cataratas de Niágara, na fronteira com o Canadá, no estado de Nova York. E minha família sempre foi uma família católica praticante. Quando chegou o momento para a universidade, teve novo faculdade católica que abriu naquela época, que se chama Christendom College. É uma faculdade de artes liberais. E eu tive a grande alegria de estudar lá 4 anos. Eu estudei as artes liberais, mas também a teologia em preparação, porque já antes de ir para a faculdade, já sentia uma vocação sacerdotal. Eu não sabia onde foi chamado, eu não sentia vocação para um seminário diocesano. Eu estava procurando uma comunidade religiosa e fui para a faculdade, o Christendom College, e lá no primeiro ano chegou sacerdote da Ordem dos Cônegos Regulares de Santa Cruz, o Padre William Wagner. Foi o primeiro sacerdote americano dessa comunidade. Ele estava passeando, pregando retiros nos Estados Unidos. E ele ouviu dessa nova faculdade católica, por curiosidade, ele chegou lá num dia e deu uma pequena palestra sobre anjo da guarda. Eu participei e fiquei muito impressionado e senti esta é a ordem onde Deus me chamou. Não sabia muita coisa sobre a ordem, não sabia nada sobre a obra dos Santos Anjos, mas teve uma certa certeza, este lugar. Este foi o meu primeiro ano e depois fiquei lá 4 anos estudando na faculdade e depois de terminar os estudos, para entrar na ordem foi necessário viajar para Fátima, porque não teve nenhuma casa nos Estados Unidos naquele momento. Por isso viajei para Portugal, fiz o postulantado em Fátima, o meu noviciado em Braga, Portugal. Tudo foi em inglês naquela época. Teve um grande grupo dos candidatos de língua inglesa naquela, assim que eu não consegui realmente aprender português muito bem. Mesmo indo para Portugal, o grupo todo era americano. Americano, inglês, irlandês, e Uganda, e teve vários países que chegaram juntos. E que ano que era, padre? Em que ano era? Este foi 1987. 87. Já tinha o mosteiro aqui em 87? Sim, o mosteiro aqui já teve 3, 4 anos aqui em Anápolis, foi ainda mais jovem, muito mais jovem aqui. Porque a ordem foi restaurada em 1979, assim que tudo foi iniciando naquela época. Então, teve aqui em Anápolis, em Fátima e Braga foram as primeiras comunidades, porque a ordem recomeçou lá em Portugal e Áustria. Então, só fiz postulantado e noviciado em Portugal e depois fui mandado para cá, para começar os estudos. E passei 6 anos aqui estudando para sacerdote. Fui ordenado aqui por Dom Manuel Pestana, em 1995. E depois minha primeira missão foi voltar para os Estados Unidos, trabalhar numa paróquia em Detroit, Michigan, e com a ajuda de outro sacerdote da Áustria e um irmão que foi diácono americano, Padre Matthew Hinks, de iniciar a primeira comunidade lá nos Estados Unidos. Então, fiquei lá
até 2002, trabalhando, seja na paróquia e também pregando retiros em todos os Estados Unidos. E essa primeira comunidade já era em Ohio ou... Foi em Michigan, em Detroit. Então, inicialmente ficamos na paróquia, a paróquia providenciou um convento abandonado lá, na paróquia, e ficamos lá até que chegou um grupo de sermãs em 1999 e nós fomos para uma casa residencial dentro da paróquia, que foi doado por um paroquiano que entrou na vida religiosa numa outra comunidade. Ela deu para nós a casa dela. Só depois de vários anos e muitas procuras, achamos aquela propriedade em Carrollton, Ohio. Sim. Este foi outro grande passo para a comunidade. E aí essa primeira comunidade hoje de Michigan não... Não, todo mundo foi transferido para Ohio. Sim. E padre, como é que foi para o senhor? O senhor, pelo que eu entendi, fez teologia na faculdade nos Estados Unidos. Sim. E depois também fez teologia aqui no Brasil. Yeah. Como é que isso foi para o senhor? Teve várias coisas, eu fui isento de vários cursos aqui, porque já estudei lá. Eu já tive bacharelado, se diz? Bacharelado de teologia antes de entrar na ordem, e recebemos segundo aqui. Sim. Mas porque completando, porque como a formação sacerdotal é um pouco diferente da formação dos leigos, esta faculdade é principalmente para a formação dos leigos que vão trabalhar no mundo. E como foi para o senhor se adaptar ao Brasil? Eu adaptei mais facilmente para o Brasil do que para Portugal. Eu tive problemas em Portugal, a cultura é... Mas aqui, não foi tão difícil. Seja aprender português também para, como se diz, trabalhar com as pessoas aqui. É uma cultura muito aberta, muito mais acessível. Tem certos paralelos entre Portugal e Brasil, Inglaterra e Estados Unidos, que Estados Unidos e Brasil têm uma certa semelhança na cultura. E aí o senhor chega aqui em 2002, já vem direto para Anápolis ou o senhor vai para Guaratinguetá? Eu nunca eu visitei várias vezes Guaratinguetá, mas nunca morei lá, sempre aqui em Anápolis. 6 anos aqui como estudante e depois de passar lá nos Estados Unidos, foi para estudar mais 2 anos em Roma, de 2002 a 2004. E depois, em 2004, foi enviado aqui para ser prior do mosteiro. O senhor já chegou para ser... Prior, 2004. Quando nós chegamos aqui, eu e o Eduardo, era o outro prior que eu não me lembro o nome dele. Que era Willibald. Não sei, teve Padre Edgar, foi o primeiro, e depois Padre Willibald. Acho que nós viemos depois que o senhor... Então, esse foi Padre Cornelius. Isso, Padre Cornelius, bem alto. Então o senhor foi prior em 2004 até o... 2017. 2017, depois veio o Padre Cornelius, e depois o senhor se tornou prior de novo em que ano? Boa pergunta. Então, foi depois de 2017, passei 3 anos de novo em Estados Unidos, e este foi exatamente os 3 anos de transição de Michigan para Ohio. Eu ajudei em toda essa transição para Ohio por 3 anos, e depois foi mandado para Roma para ser superior de casa lá, generado por 3 anos. Depois de 6 anos, voltei de novo. E desde então estou aqui de novo. E padre, qual é o maior desafio assim, que o senhor pensa, que o senhor sente, né, e vive nesse peso de ser prior? Bom, muitas coisas, várias coisas. A coisa é ser prior é uma coisa, e ser ao mesmo tempo professor na faculdade é outro serviço completo para ser professor. E agora, nesse ano, começamos um segundo ciclo de mestrado aqui. Eu estou dando aulas no mestrado. Para mim, este é dos maiores, preparando as aulas deste nível acadêmico, ao mesmo tempo cuidando da comunidade crescente e as fazendas e as outras coisas. Tem vários desafios para...
Certo, padre. Acho que não sei se foi o Eduardo que me mandou ou eu que vi, mas a gente encontrou aquele livro do senhor, né, The Holy Silence. Por que é importante esse tema, né, sobre o silêncio? E quando nós vamos ter essa obra em português? Sim, sim. Então, este livro sobre silêncio é fruto de 30 anos de pregando retiros. E dos primeiros retiros que eu preguei como sacerdote foi lá em Michigan, para comunidades de carmelitas. E eu descobri esta uma obra de uma carmelita sobre as 12 formas de silêncio. E peguei esta e desenvolvi palestras sobre esse tema e preguei, foram sempre bem acolhidas pelas pessoas, assim que repeti em vários lugares e cada vez cresceu durante os anos e finalmente, uns 5 anos atrás, consegui finalmente publicar livro em inglês sobre esse tema e agora está traduzida já e corrigida várias vezes em português já e tenho meu irmão aqui formatando, preparando tudo. Espero que em breve vai ser pronto para publicar em português. Okay. Que bom. Nós estamos ansiosos para poder ler. A gente sabe que o silêncio é algo que a gente tem dificuldade de viver, né, no mundo Sim. real. Hoje até no mosteiro, né, tem uma balada aqui do lado que toca sempre forte, né? Então imagino que até para os senhores é... Sim, uma coisa é o silêncio exterior. Podemos talvez achar lugares, capela da adoração, outro lugar onde tem o silêncio exterior, mas o grande desafio é o silêncio interior. Como silenciar no sentido de reorientar a nossa memória, a nossa imaginação, nossos sentidos, todos os nossos para Deus. Este é o silêncio, no fim das contas. Orientar nossa vida para Deus e descansar nele. Este livro procura oferecer dicas para essa finalidade. O senhor nos deu uma formação, padre, ano passado, que foi muito boa, e até hoje nós temos frutos disso, que foi sobre a música. Não estava no tema, mas o que a música, qual o impacto da música nesse âmbito do silêncio? Sim, a música é uma obra de arte que é muito poderosa, mexe, porque a música tem, como obra de arte, está imitando os movimentos de nossas emoções, nossas paixões, assim que a alegria e a tristeza e também as diferentes possíveis tentações podem ser reproduzidas através da música e com amplificação de volume que está possível hoje em dia com música eletrônica, assim, tem um impacto muito forte que os filósofos durante todos os séculos reconheceram que não existe uma forma mais poderosa para a formação moral do que a música, para formar ou deformar a moralidade. E hoje em dia que temos música mais acessível do que nunca, as pessoas não reconhecem. Pensam, é uma coisa eu prefiro esta música e não tem nada a ver com moralidade, mas tem, mesmo independente da letra, essa coisa que é importante, a música mesmo, o ritmo, a harmonia, tudo isso tem uma mensagem para nós, impacto sobre nós, por isso é uma coisa importante. E nós vamos ter agora, né, a nossa formação, que é de Errado do Mundo. Padre, o que o senhor poderia falar, como que o senhor chegou até esse tema, né, o processo de estudo para formular esse tema, e um resuminho um pouco, né, breve, para as pessoas quererem participar, e por que é importante para nós católicos sabermos o que há de errado no mundo. Sim. Bom, este estudo começou com a pandemia. Para mim, tudo aquilo que aconteceu durante a pandemia, estas imposição de normas, não só vez, no mundo inteiro, foi uma coisa tão chocante. Eu estava, exatamente, eu fui prior aqui, mas estava naquele momento, naquele março de 2020, em Roma, para reuniões lá, e começou a fechar os aeroportos. E precisava
para sair de Roma, precisava mudar as voos para finalmente chegar aqui no Brasil de volta, antes que tudo foi fechado. E para mim foi uma coisa, o que está acontecendo? Como é possível que foi tão bem organizado que tudo no mundo inteiro? Então, esta causou uma pesquisa. O que está atrás disso? E descobrindo certas realidades internacionais globalistas que estão planejando, usando, criando crises, está fazendo esta teoria de conspiração. Se está descobrindo que não são simplesmente teorias, mas tem realidades cada vez mais que não são por acaso que aconteceu esta pandemia. Foi planejado. Tem evidência, coisas evidentíssimas que por anos antes foi sistematicamente planejado. Mas quem são essas pessoas? Quem tem o poder de fazer uma coisa no mundo inteiro? Então, com isso, comecei a descobrir esta coisa, outra coisa, mas sempre, simplesmente aproximando cada vez mais. Mas nos último ano, estou achando mais livros e mais documentários, outras coisas que estão saindo, que estão mostrando, de facto, o que está por trás disso. E para mim, teve uma conferência que Papa São João Paulo II deu nos Estados Unidos antes de ser eleito Papa como cardeal. Ele falou, estamos na confrontação final entre a igreja e a anti-igreja, o Cristo e anticristo, o evangelho e anti-evangelho. E ele falou, a maioria dos cristãos não sabem o que está acontecendo, mas é uma coisa que está acontecendo, que aquilo que a igreja foi fundado para ser a causa da unidade de todo mundo e unir todos em Cristo, agora tem uma imitação disso secular que está organizando. E esta faz séculos, o que estou no meio de vários livros que mostram que esta é uma coisa planejada já há séculos para estabelecer uma nova igreja secular. Agosto penso que foi que se chamou a Igreja Católica sem Cristo. É basicamente baseado na ciência. Tudo vai ser cientificamente perfeito. De fato, não é perfeito, mas eles dizem para que podemos realmente controlar tudo. Este é o que está sendo colocado e estamos aproximando rapidamente para uma situação perigosa no mundo para aqueles que querem viver a fé. A ideia é o que está acontecendo, quem está atrás e como devemos e podemos responder. O que podemos, não é sem esperança, evidentemente, mas como devemos reagir diante de tudo isso, esta pergunta. Deu vontade de conversar mais e aprofundar nesse tema, mas nós vamos ter, dia 13, né? Como eu já disse, sábado, o aprofundamento dessa temática que o padre tem para nós. Nós já até participamos de outras palestras que o senhor deu nessa mesma questão, mas sempre tem algo novo, sempre tem... Sim, estou sempre descobrindo outras coisas. Sempre tem, né, novas eleições, novas realidades. Então, convido vocês para participar, é muito importante mesmo, assim. A gente precisa entender quem nos conduz para saber o que fazer, né? Sem alarmismo, sem teorias, assim, malucas, mas verdadeiras, né? Baseados em fatos e para nos apegar em Cristo, eu acho que é a nossa rocha. Sim. E é isso, padre. O senhor tem alguma outra coisa para falar? Uma mensagem final? Bom, sempre temos, no fim das contas, num lado, eu penso que é grande ajuda saber e reconhecer o que está acontecendo para ser mais alerta, mas no fim das contas, sempre tem
confiança absoluta. Cristo é Rei. Esta última palavra, Cristo é Rei. Que benção. Padre, antes de terminar, eu queria agradecer muito ao senhor. A gente brinca aqui entre nós que nós temos o fã-clube do Padre Basil. Eu sou membro desse fã-clube. As palestras do senhor são sempre muito, muito boas, assim, muito estruturadas. E também pela abertura do senhor, né? Apesar de ser prior, sempre tem que ter esse equilíbrio, mas sempre também Sim. demonstrou abertura para nós, autorizando os padres a estarem conosco. Então, muito Deus lhe pague mesmo por esse serviço que o senhor presta para a igreja e que afeta nós. A gente também poder participar da missa de vez em quando aqui. A gente sabe que as crianças dão uma atrapalhada, mas a gente agradece do fundo do coração mesmo. E é isso, a gente aguarda vocês no evento. Se vocês querem participar, vai ter um link aí embaixo, eu imagino. Vocês podem clicar e adquirir o ingresso de vocês. Muito obrigado.